Bom, então, beleza. Então, a gente vai começar a falar agora, né? A gente viu o acondicionamento, o tipo, né? Vamos fazer uma revisão e falar sobre tratamento, disposição final, né? Todo o tratamento que a gente dá aí para os resíduos sólidos industriais, né? Então, vamos começar aqui. A gente falou sobre a geração e diversidade, né? Então, a gente lembra que a geração de resíduos sólidos, ela deve ser quantificada, né? E às vezes você já fez há muitos anos, né? A indústria há muitos anos já tem uma licença ambiental, ela foi aumentando a produção, né? Fez licenças para esses aumentos, ou às vezes não, está querendo fazer, você está querendo fazer uma licença correta de tudo que você faz lá naquela indústria, né? Então, como é que você pode quantificar? Você pode, por unidade de produto fim produzido, quando você tem uma produção contínua. Por exemplo, por unidade, caixas de detergente em pó. Então, eu gero tanto daquela substância, tantas quilos da substância tal, ou tantos litros de uma substância tal, para cada caixa de detergente em pó produzida. Se eu faço 8 horas por dia de produção, 20 dias por mês, e cada dia eu faço, por exemplo, 200 caixas de detergente, aí você faz essa conta, né? Quando é produção contínua. Às vezes você tem produção intermitente, que é, por exemplo, o caso do lodo da estação de tratamento do esgoto industrial, do efluente industrial, né? Que pode ser a cada operação daquela raspagem de lodo. Então, se a gente se lembra lá do sistema de tratamento de esgoto e de efluentes, uma das unidades, das operações unitárias era a decantação. E aí, a decantação, você tem uma previsão, dependendo dos sólidos totais, né, que você tem naquele efluente líquido que você está tratando, e aí você tem uma ideia, né, a cada operação de raspagem de lodo, por exemplo, quanto que vai ser por dia, quanto que vai ser por mês, pela vazão, né, você faz aquela equação da carga, né, vezes a vazão. Então, você sabe por dia quanto que você vai gerar pela concentração de sólidos que você tem e que você consegue decantar, né? Tem até o cone off que a gente usa. E você pode ver qual é a produção para uma semana, 10 dias, um mês, 2 meses. Vamos supor que o intervalo de raspagem de lodo do decantador da estação de efluente industrial ou do esgoto na área industrial seja de 2 em 2 meses. Então, você vai fazer a raspagem do lodo, né? E dependendo do que a gente tiver no lodo, quando for efluente industrial, a gente pode ter até um lodo que caracterize um resíduo sólido classe 1, dependendo dessa qualidade do lodo, né? Então, isso daqui é uma produção intermitente, por exemplo, a cada 2 meses, a cada mês, né? No processo de licenciamento de uma indústria, e como a gente sempre vem falando desde o início da aula, de uma indústria ou parte dela, às vezes só expansão, instalação de novos equipamentos, como uma caldeira, né? Eu preciso colocar qual que vai ser a geração de resíduos, quantificar, né? Para que você possa fazer a caracterização desse empreendimento, como é na CETES Memorial de Caracterização do Empreendimento, né? Como que você pode fazer também, além da quantidade de produto fim produzido, ou uma produção intermitente, que nem o exemplo que a gente deu, você pode ver, quantificar pelo controle de estoque de matéria-prima, né? Então eu uso tanto da substância tal, óxido de ferro, vamos supor, por mês, tantas toneladas, né? E conhecendo a estequiometria, né? E aí a gente tinha até o número de Avogadro, né? A gente consegue ver da estequiometria e pelo consumo da matéria-prima, por exemplo, você consegue ver o quanto que você está gerando de resíduo por mês, né? E aí, com densidade, né? Você pode ver por massa, com a densidade você consegue até ver o volume produzido em um dado processo produtivo. Outra maneira de você verificar são as notas fiscais de entrada ou saída, né? Então, pela nota fiscal de entrada de matéria-prima, nota fiscal de saída do produto fim, né?
Lógico, a gente sempre vai atrás de documentação de licenciamentos anteriores, os projetos dos processos industriais também, entre outros. A gente sempre vai atrás dessa documentação, quando a gente está querendo atualizar uma certa documentação aí para fins de licenciamento e a gente quantificar, né, quanto que é gerado de resíduo sólido. Bom, manual de gerenciamento de resíduos, né? Então, você tem o RCRA, que é a sigla em inglês, né? Porque veio da EPA, né? Esses resíduos, né, desse manual da EPA, eles consideram aqueles que não tenham sido anteriormente recuperados para uso. E aí eles fazem uma divisão, né? Resíduos utilizados como matéria-prima, né? Diretamente como matéria-prima em um processo produtivo, né? Esse daí a gente pode pensar um resíduo, por exemplo, de papel, as aparas de papel, apara de metal, que a gente coloca de volta naquele processo produtivo, na reciclagem, né? Então a gente pode usar ele diretamente como matéria-prima em um processo produtivo. Resíduos usados como um substituto do produto, ou seja, ele não é igual à matéria-prima, que nem o papel, mas ele pode ser um substituto bem eficaz na hora de você fazer o produto, né? Na fabricação do produto comercial que você vai acabar vendendo depois. E resíduos de retorno para o processo produtivo. É o material devolvido diretamente ao processo de produção como uso como matéria-prima. Bom, então eles colocam aqui um esquema, né? Então ele fala assim: constitui-se em resíduos recicláveis por ser usado como matéria-prima, usado como um produto substituto, ou é retornável ao processo de produção? Se sim, né? E aqui a gente não tem outra alternativa, né? Ele vai perguntar: é resíduo reciclável? Se sim, ele pergunta: o resíduo é um resíduo sólido, né? E aí, se for, a instalação deve determinar se o resíduo é um material gasto, um lodo, um subproduto, produtos químicos comerciais ou sucata siderúrgica. Se naquela pergunta fala: é um resíduo reciclável? Coloca não. Ele fala: é reciclável que possa constituir eliminação? Queimado, pelo menos, para recuperação de energia, eu posso usar dessa maneira, pelo menos, usado para produzir um combustível ou contido em combustíveis? Posso acumular, ele fala especulativamente, é a tradução literal. Na verdade, acumular até você achar um preço melhor de mercado para comercialização daquele resíduo. Ou um resíduo contendo dioxina, considerado inerentemente como resíduo? Não. Se não, nenhuma dessas perguntas, o resíduo não é um resíduo sólido, né? Aí a gente dá uma olhadinha novamente, para não esquecer, né? Que isso daí vale especialmente para os resíduos sólidos industriais, né? Que são os perigosos e os não perigosos inertes e não perigosos não inertes, né? Então, a gente tem a série de normas da ABNT 10.004/2004, e que ele elaborou as normas para ajudar a 10.005, a 10.006 e a 10.007, né? Então, a 10.007, ela é o quê? A 10.007 é para a amostragem de resíduos. A 10.005 é para o ensaio de lixiviação. E a 10.006 para ensaio de solubilização. Se o resíduo tem uma daquelas 5 características que a gente viu, toxicidade, patogenicidade, reatividade, inflamabilidade, né? Se você conhece que ele tem uma dessas 5 características, e as 5 estão descritas direitinho na BNT 10.004, inclusive com normativas para você dizer se é inflamável ou não, se é tóxico ou não, como que é o ensaio, como que são os ensaios feitos, né? Aí eu vou ver se ele está no anexo A ou anexo B da norma 10.004. Se ele já tiver anexo A ou anexo B, que são fontes específicas e fontes não específicas de resíduos, ele também é um resíduo sólido perigoso. Então, às vezes tem lá, né?
resíduo da pintura, né? Porque é tóxico, ele diz o porquê da toxicidade, né? Ele diz lá nos anexos. Se até aí você não sabe ainda, aí você vai ter que usar 10.007 para fazer a amostragem, né? Essa amostragem tem que ser feita logo após a geração, né? Então, logo após a geração desse resíduo, porque às vezes produtos voláteis podem ser volatilizados e mascarar aquele resultado, né? Você tem que pegar um resíduo que seja das diversas cores e texturas que você esteja verificando, porque às vezes a cor e textura é diferente em razão da presença de uma substância ou não, né? Então, você tem que pegar uma amostra que seja bem representativa, né? Desse resíduo, para que você possa fazer, para começar a proceder os ensaios. E se tiver num container a 15 centímetros de profundidade, para tentar evitar aquela questão da volatilização de algumas substâncias, né? Bom, feito isso, né, você vai fazer o ensaio da 10.005, que é o ensaio de lixiviação. O ensaio de lixiviação, você vai ver quais são os constituintes que foram lixiviados e vai comparar com o anexo F da norma 10.004. Se pelo menos um só, pelo menos um já tiver estourado o valor máximo permissível, esse resíduo é um resíduo perigoso. Às vezes são vários, né? 2, 3, 4 que estouram, né? No caso que nenhum deles tenha estourado o valor máximo permissível do anexo F, aí a gente vai ver que ele é não perigoso. Aí a gente vai ver se ele é não inerte ou inerte. Como? Fazendo ensaio de solubilização pela NBR 10.006. Pela NBR 10.006, nós vamos ver os compostos que ficam solubilizados na água e comparar com o valor máximo permissível que está lá no anexo G da norma 10.004. Se pelo menos ao menos um, estourou o valor máximo permissível, ele é não perigoso e não inerte, ou seja, classe 2A. Se nenhum deles estourou o valor máximo permissível, ele é classe 2B, não perigoso e inerte. Bom, aí vamos falar um pouco sobre as reciclagens. Quem veio da ambiental sabe bem disso, né? Mas é interessante da gente falar porque o processo de reciclagem está, às vezes, na própria indústria, que foi o exemplo que eu dei da reciclagem do papel, né? Então, na própria indústria, ele acaba virando uma parte da matéria-prima, né? Então, a reciclagem do papel, o que a gente vai fazer? Papel, usando como matéria-prima papéis, cartões, cartolinas, papelões, né? Provenientes da onde? Rebarba. A rebarba são as aparas, que nem a gente fala apara de plástico, apara de metal. As rebarbas que são geradas durante os processos de fabricação desses materiais. Ou a hora que eles viram algum tipo de artefato, né? Ou ainda gerado nas gráficas. Então, esses artefatos desses materiais podem ser pré-consumo ou pós-consumo. O pós-consumo, ele vai ficar um pouco mais caro de fazer o papel, porque você tem toda a logística reversa envolvida nisso e você não tem controle de qualidade de quantas vezes uma fibra já foi reciclada no pós-consumo, né? E ela vai perdendo a fibra, ela vai perdendo a qualidade dela para fazer papel, vai deixando o papel mais fraco, mais esfarelado, né, à medida que ele vai sendo reciclado. Ele não pode ser reciclado infinitas vezes. Uma vez eu vi numa associação dos fabricantes de papel que era até 7 vezes, mas a gente não consegue ter esse controle no pós-consumo. Então, fibras celulósicas virgens são aquelas que ainda não foram utilizadas para fazer papel e fibras celulósicas, né? Aquelas secundárias são aquelas que já passaram pelo menos uma vez por uma máquina de papel. O papel reciclado, é claro, ele vai ter fibras secundárias, né? A virgem é aquela que vem do processo de fabricação do papel, em que a gente pega os cavacos de madeira, né? Passa pela caldeira, né? Faz aquele licor negro, né? Para que a gente possa tirar a lignina,
né? Para que a gente possa tirar a lignina daquele cavaco de madeira e separar das fibras celulósicas. Né? Então, essas daí, quando passa por esse processo, são as virgens, fibras celulósicas virgens. Uma fibra celulósica não pode ser reciclada infinitamente, pois suas características de resistência são perdidas após um certo número de reciclagens. O plástico, né? Então, o plástico, eles são artefatos que vêm da onde? Resina, são polímeros. Geralmente, elas são sintéticas e derivadas do petróleo. Tem muita pesquisa sobre a fabricação de plástico a partir de outras matérias-primas, a fim de tornar ele o quê? Biodegradável, né? Isso é uma área bem interessante de pesquisa. Quando o plástico, que é esse que é mais comumente encontrado, né, derivado do petróleo, eles podem ser divididos em duas categorias importantes: os termofixos e os termoplásticos, né? Então, o termofixo, quando você molda ele a primeira vez, né, ele não pode ser mais sofrer nenhum ciclo de processamento. Você não consegue, mesmo colocando calor nele, ele não vai derreter de novo para você dar outra forma nele. Ele não vai fundir novamente. Então, isso vai impedir uma nova moldagem. Então, como exemplo, baquelite, alguns poliuretanos e o poliacetato de etileno vinil, EVA, que são usados em solados de calçados. Alguns poliésteres, como utilizado em piscina, banheiro, e na fabricação de telha reforçada com fibras de vidro, resinas fenólicas, que são utilizadas em revestimento de móveis, entre outros. Eles ainda podem ser utilizados em outras aplicações, como, por exemplo, carga inerte após a moagem, ou seja, você moe e coloca ele para preenchimento, né? Em madeira plástica, algum outro material, né? Então, eles podem ser incorporados como material inerte em composição de outro plástico ou outros materiais, por exemplo, como condicionadores de asfalto. Os termoplásticos, esses sim, já podem ser reprocessados várias vezes, né, pelo mesmo ou por outro processo de transformação. Então, você pode submeter novamente ele ao aquecimento a temperaturas adequadas para a fusão daquele plástico, para que ele amoleça e possa ser fundido e novamente moldado. Quais exemplos? Polietileno de baixa densidade, polietileno de alta densidade, respectivamente PEBD, PEAD, policloreto de vinila, o PVC, poliestireno, polipropileno, policeraftalato de etileno, PET, a garrafa PET, né? As poliamidas, nylon e muitos outros. A reciclagem do plástico pode ser também primária ou pré-consumo, né? Ou seja, a conversão dos resíduos plásticos pelas tecnologias convencionais de processamento em produto com característica com desempenho bem equivalente a daquele que é fabricado a partir de resina virgem, né? Então, de novo, a gente tem a questão que nem da fibra celulósica virgem, aqui a gente tem a resina virgem. Os resíduos, o que pode ser dentro da própria indústria? Artefato defeituoso, não passou pelo controle de qualidade, aparas que venham dos moldes, que você corta o pedacinho do molde, ou dos setores de corte e usinagem. Geralmente, a recuperação já é na própria indústria geradora ou outras empresas transformadoras. A reciclagem pré-consumo é feita com materiais termoplásticos que venham de resíduos industriais, já é ali dentro da própria indústria. Então, eles são limpos, são de fácil identificação, né? Não contaminados por partícula ou substância estranha. Isso daí a gente pode observar também nas fibras celulósicas virgens, né? Então, é limpo, não vem contaminado com nada, né? Então, pode-se afirmar que praticamente 100% desses resíduos são reciclados e a qualidade dos artefatos produzidos com esse material é quase sempre, né, a mesma daquela que a gente obtém quando da utilização das resinas virgens.
E o metal? O metal também eu tenho uma subclassificação para ele. Quanto à composição, os metais eles podem ser classificados em dois grandes grupos. Os ferrosos, que basicamente são compostos de ferro e aço. E os não ferrosos. Por quê? A gente vai dividir entre ferroso e não ferroso pela predominância muito grande do uso de metais à base de ferro, principalmente o aço. Entre os não ferrosos, o destaque é dado para o quê? Para o alumínio, o cobre e as ligas como latão e bronze, o chumbo, o níquel e o zinco. Os dois últimos, né, o níquel e o zinco, junto com o crômio e o estanho, eles muitas vezes são empregados o quê? Combinados na forma de liga. Já viu as ligas de metais com outros metais? Ou às vezes como revestimento depositado sobre outro metal, como por exemplo o aço, para garantir algumas características daquele material que está sendo encerrado dentro de uma lata, né? Daquele recipiente de aço. O processo de fabricação de metal, eu tenho dois processos, o primário e o secundário. Quando você faz a redução do minério ao estado metálico, a gente tem a obtenção do metal. Então, por exemplo, o minério de ferro, você faz a redução dele para o aço, né? Então, já com as ligas, né? Utilizando redutores como o quê? O carvão durante o processo primário. Ele é executado a altas temperaturas. A gente vê, às vezes, né, as altas temperaturas, né, com um consumo muito grande de energia, a gente acaba vendo, às vezes, na televisão, quando mostra a redução, quando mostra locais em que tem extração de minério, né? Por exemplo, a bauxita, né? Para reduzir alumínio, né? Então, o metal obtido nesse processo é o metal primário. Então, ele tem uma energia, o metal primário, ele tem uma energia muito grande contida nele, né? Pela própria energia que foi necessária para reduzir ele de minério a metal. O metal obtido no processo secundário é oriundo do quê? Da fusão de metal já utilizado, a sucata, né? No processo secundário, o consumo de energia é menor. Eu preciso de mais energia para reduzir minério a metal do que fazer a fusão dele. E o metal obtido é denominado secundário. Então, tanto é que o fardo, né, de 1 tonelada é o que mais valor tem na comercialização da sucata. Por quê? Ela tem embutida em si a etapa mais cara do processo primário, que é a extração do minério e a redução dele com a energia que é usada muito maior, né, ao estado metálico. E possui ainda um valor econômico do próprio metal, né? Por exemplo, para alumínio, para chumbo, para cobre, e como a gente já sabe, até dos metais nobres, ouro, platina, prata, né? Então, você, quando faz o processo secundário, você tem embutido já, né? Quando deixa de usar uma latinha de alumínio, quando você joga ela não vira de novo bauxita. Ela ainda é alumínio, é só fazer a conformação daquela lata novamente e você tem a obtenção de outro artefato de alumínio. Aí a gente tem também, né, como a reciclagem, que pode ser dos diversos produtos que a gente tem lá na indústria, né? Às vezes tem a área de restaurante, né? E você tem os alimentos, né, que são gerados, né? E você precisa fazer, por exemplo, um processo de compostagem, que é a reciclagem da matéria orgânica pela transformação aeróbia, né? Então, aeróbia porque é na presença de oxigênio. E ela é controlada, porque eu controlo a temperatura, não deixo ela passar dos 55 graus Celsius, controlo a umidade, né? Você controla a altura da leira, né? Você faz revolvimento periódico. Então, você faz essa transformação aeróbia controlada da matéria orgânica em resíduos estabilizados. Por que é uma reciclagem? Porque as propriedades e características
do adubo, né, do humus que é obtido, são totalmente diferentes do material que deu origem, né? E quem faz isso? Os agentes biológicos microbianos, né, que eles crescem naturalmente ali naquele ambiente, na presença de oxigênio. E quais são os controles que eu vou fazer? São os controles para que a gente tenha condições físicas, né, e químicas adequadas para que a gente tenha um produto de boa qualidade. Então, para isso, a gente tem algum controle ali naquelas leiras, né? Então, um método natural. A fração orgânica do lixo é levada para um pátio de compostagem e dispostas em pilhas de formato variável, né? Desde que a altura não passe a altura máxima, de modo a você até o risco de, na base de uma leira, ter um ambiente anaeróbio, ou seja, você expulsou tantos vazios ali que você não tem mais ar lá dentro, né? Então, você tem uma altura controlada. Uma coisa interessante é que a gente precisa vaziar a aeração, qualquer que seja o método, que é o revolvimento periódico, né? Com auxílio de um equipamento apropriado. O tempo para que o processo se complete varia aí de 3 a 4 meses, porque eu tenho 2 fases, como descrito por alguns autores, né? Outros autores já subdividem essas 2 fases em 4 fases, né? Então, que vão envolver esses 3 a 4 meses, né? Então, o professor Bidoni e o professor Povinelli citaram a duração de 60 a 90 dias para atingir a bioestabilização e de 90 a 120 dias para umificação. Então, a gente já vê aqui 2 fases que vão ser subdivididas, né? Bom, o que a gente pode fazer? Acelerar uma parte desse processo e daí vai ser chamada de método acelerado. A aeração é forçada por tubulações perfuradas, sobre as quais se colocam as pilhas de lixo ou reatores. Então, aqui vamos desenhar aqui para que você possa imaginar. Aqui, opções do ponteiro, aqui, caneta. Então, o que pode acontecer? Eu tenho uma pilha, né? Uma leira de compostagem aqui, uma pilha, e eu ter tubo de PVC aqui na base, né? Adentrando a pilha, né? E que eu posso colocar, né, um soprador que pode injetar ar de 30 em 30 minutos por 2, 3, 5 minutos, né? Ou, às vezes, alguns reatores em que você tem, né, um local de caminhamento desse lixo, né, em que você tem uma rotação, né, diferente de dia e de noite, né? E aí você pode colocar a fração orgânica do resíduo sólido num sentido e no sentido contrário o fluxo de ar, né? No sentido contrário da corrente de ar. Então, são 2 formas que você pode fazer essa aeração forçada, né? Essa parte, que é a primeira parte da compostagem, a gente pode acelerar. A da umificação, não, a gente precisa do tempo para o humus ser formado, né? Tanto é que, posteriormente, são dispostos em pilhas, como no método natural. Você, para esse reator, né, você pode ficar por 4 dias, né? E o tempo total da compostagem acelerada varia de 2 a 3 meses, né? Então, na primeira fase que você ganha um pouco de tempo. Depois da umificação, você precisa deixar no pátio o tempo para o humus ser formado mesmo. Bom, em laboratório, o que a gente sabe? A gente pode, né? Eu já até orientei algumas TFGs, né, nesse sentido. A gente pode avaliar o grau de maturidade do produto pelas determinações do carbono total, né? E oxidável, e o nitrogênio total e amoniacal. E também a relação carbono-nitrogênio, né? O carbono-nitrogênio, ela vai nos dar o quê? O grau de maturação de alguma degradação, né? Então, você começa, às vezes, a 30 para 1, né? Porque as bactérias, elas assimilam no protoplasma dela quantidade diferente, né, de carbono e nitrogênio, né?
Então, ela começa em 30:1, quando tiver na relação 18:1, já está semi-curado. Inferior a 12:1, ele já está curado, né? Vamos falar dessas fases, né? Essas primeiras fases aqui, esse início, ó, fase 1, né? Fase 2, né? Essa primeira fase aqui, ela aumenta a temperatura, porque as reações são exotérmicas. Exo libera energia, energia na forma de calor, né? E aí eu tenho que colocar na fase 2 um controle externo de temperatura, que é o quê? Você fazer o revolvimento diário daquela pilha, né? E você mantém a 55 graus Celsius, porque mais que isso, as bactérias, os micro-organismos que são responsáveis pela compostagem, eles podem morrer pela própria temperatura muito alta, né? A fase 3, nessa fase pH, nessas duas primeiras fases, fase 1, fase 2, pH baixa, vai ficar um pH ácido, né? A umidade vai sendo consumida até pelo próprio calor ali, então de vez em quando, né, frequentemente, com uma certa frequência, você precisa colocar água ali, né? Ela é a fase que a gente chama de termófila, né? A fase de bioestabilização. Na 3 aqui, o que acontece? Ela já vai, né? Ela já vai aqui, pelas próprias reações, não é controle externo nenhum, elas vão deixando de ser exotérmicas. E aí ela vai ficando mesófila, né? E aí a fase 4 para o composto, até a gente ter o composto curado, né? Então, a gente pode ver isso, né, pela bibliografia do professor Bidoni e professor Povinelli, em 99, também, né, pelo que como citado de Almeida e Vilhena, né? Então, a fase termófila, às vezes demora 1 dia, 2, 3 dias, depende do local que você está e da própria composição da leira. Aí você vai para a fase termófila, aplica um fator de controle externo, né? E aí ele sozinho vai baixar a temperatura. Aqui eu já tenho um composto semi-curado e termina a fase de bioestabilização. Aí, aqui na mesófila, da unificação, formando os humos, né? E aí, quando ele volta aqui a temperatura ambiente, aqui mesmo, a gente vai ter o quê? Um composto curado, né? Bom, e o plástico? O plástico, né? Eu acho que o plástico ele estava uma coisa aqui, primário pré-consumo. Esse slide está repetido, por isso que eu vou pular. Bom, então vamos falar agora, sabendo de como pode ser a reciclagem dos principais produtos, e eu deixo uns filminhos para vocês verem a reciclagem de outros produtos. Vocês tiveram a palestra com a doutora Maria Auxiliadora, né, que falou dos usos, que ela fazia um reuso aí no concreto de areia de fundição, falou um pouco sobre areia de fundição para vocês, né? Então, vocês já conhecem a reciclagem de alguns produtos, né? E produtos que vocês vão se ver na indústria, papel, plástico, essas coisas, vocês vão se ver, vem na embalagem das coisas, né? Então, para vocês saberem o que vocês podem fazer, né? Se o caso, inclusive, não for de vocês estarem numa indústria de papel, numa indústria de plástico, de metal, né? Então, voltando agora para a gente falar do inventário de resíduos sólidos industriais. A gente falou um pouco já sobre essa resolução CONAMA 313 de 2002, que vai dispor sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais. É um conjunto de informações a respeito da geração, características, armazenamento, transporte, tratamento, reutilização, reciclagem, recuperação e disposição final dos resíduos sólidos gerados pelas indústrias brasileiras. Conforme a gente falou no início também, além de todas as fases do gerenciamento que a gente pode ver aqui, né? As indústrias das tipologias são aquelas mesmas previstas na Classificação Nacional de Atividades Econômicas, CNAE, do IBGE. Quais sejam? Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e calçados, divisão 19.
2, fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e produção de álcool, divisão 23. 3, fabricação de produtos químicos, divisão 24. 4, metalurgia básica, da divisão 27. 5, fabricação de produtos de metal, excluindo máquinas e equipamentos, divisão 28. O 6, fabricação de máquinas e equipamentos, é a divisão 29. 7, fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática, divisão 30. 8, fabricação e montagem de veículos automotores, rebocas e carrocerias, divisão 34. E 9, fabricação de outros equipamentos de transporte, divisão 35. Esse inventário, né, que é da Resolução CONAMA 313/2002, né, de resíduos sólidos industriais, é o conjunto de informações em nível nacional sobre a geração, características, armazenamento, transporte, tratamento, reutilização, reciclagem, recuperação e disposição final dos resíduos sólidos gerados por todas as indústrias no país, no Brasil. O artigo 3º, ele fala que as concessionárias de energia elétrica e quaisquer empresas que possuam materiais e equipamentos que têm os PCBs, que são as bifenilas policloradas, elas deverão apresentar ao órgão estadual de meio ambiente o inventário desses estoques, que eles têm estoque armazenado de maneira adequada, na forma e prazo que foi definido pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o IBAMA, né, e de Recursos Naturais Renováveis. A norma BNT, na época, eu coloco aqui para vocês, era de 1987, a BNT 10.004. Então, era outra nomenclatura, era classe 1, classe 2 e classe 3. Então, classe 1 era perigoso? Beleza, igual classe 1 perigoso nosso. O classe 2 era só chamado de não inerte. Então, é o não perigoso e não inerte de hoje, o 2B, né? E o 2A. E o não perigoso e inerte é o 2B, né? Que antigamente, em 1987, era o classe 3. E não eram anexos que se chamavam, eram listagens, né? Mas aí é só fazer a correspondência adequada, quando ele fala listagem A, listagem 1, listagem 2, né? Você vai lá para o anexo correspondente. Então, aqui estão as classes e os códigos do produto, né? De classe 1, que está na Resolução CONAMA 313/2002. Então, isso daqui a gente já não viu, né? O código do produto C001 a C009. Aí, ó, listagem 10, né? Então, você vai ver qual é a 10ª letra lá do alfabeto, A, B, C, D, e vai ver qual é a listagem que você correspondente, né, da norma que você tinha de 87. Resíduos perigosos por conterem componentes voláteis, nos quais não se aplicam testes de lixiviação e ou de solubilização, apresentando concentrações superiores aos indicados na listagem 10 da norma NBR 10.004, que era de 87, né? D001, isso a gente já viu, inclusive, lá na própria 10.004. São resíduos perigosos que apresentam inflamabilidade. A gente viu entre parênteses, era D001. D002, resíduos perigosos por apresentarem corrosividade. As 5 características, né? D003, resíduos perigosos por apresentarem reatividade. D004, resíduos perigosos por apresentarem patogenicidade. D005 a D029, era a listagem 7, aí a gente faz a correspondência adequada, né? Da norma 10.004, né? Que são os resíduos perigosos que são caracterizados pelo teste de lixiviação. K193 são aparas de couro curtido ao cromo, que é perigoso, né? E K194, serragem em pó de couro contendo cromo. K195, lodo de estação de tratamento de efluente do curtimento do cromo. Na resolução CONAMA ainda, né, outra descrição do produto, né? Então, a gente tinha aqui classe 1, que é igual, nosso perigoso, né?
Classe 2 ou classe 3 seria respectivamente igual a 2A e 2B, né? Pela nomenclatura da norma atual vigente. Códigos do resíduo A001, resíduos de restaurante, restos de alimentos. Às vezes a indústria tem um restaurante e vai ter que gerenciar o resto de alimentos, não é a atividade fim dela, mas é uma atividade que dá suporte à atividade industrial. A002, resíduos gerados fora do processo industrial, como, por exemplo, os resíduos de escritório, das embalagens, que nem eu falei para vocês, né? A003, resíduos de varrição de fábrica, né? Então, você gera aquela área grande, bastante resíduo de varrição, né? E dependendo do que você tiver, do sistema de exaustão que você tenha, né? Pode ter ou não algum produto ali junto. A004, sucata de metais ferrosos. A104, embalagens metálicas, latas vazias. A204, tambores metálicos, que a gente tem na indústria. A005, sucata de metais não ferrosos, como exemplo, latão. A105, embalagens de metais não ferrosos, latas vazias. A006, resíduos de papel e papelão. A007, resíduo de plástico polimerizado do processo. Por quê? Você, quando fabrica um plástico, você tem os monômeros, né, que vem lá do petróleo, né? E aí você fabrica o quê? Polímeros, né? No processo de fabricação do plástico, né? Por isso que ele fala em plásticos polimerizados, né? A107, bombonas de plástico que não estejam contaminadas, porque se estiver contaminada é um resíduo perigoso, né? A207, filmes e pequenas embalagens de plástico. A008, resíduos de borracha. A108, resíduos de acetato de etil e vinila, o EVA. A208, resíduos de poliuretano, PU. A308, espumas. Ainda temos mais, né? Falar esse, daí a gente pode até parar, né? Depois que falar. A009, resíduos de madeira contendo substâncias não tóxicas. A010, resíduos de materiais têxteis. A011, resíduos de minerais não metálicos. A111, cinzas de caldeira, e a gente tem bastante processo produtivo que tem, né, caldeira. Esse daqui você conhece, né? A escória da fundição, né? Aliás, a areia de fundição que você conhece, a 016, areia de fundição. A 012 e a 015 são escórias de fundição, respectivamente do alumínio, ferro e aço, latão, zinco. Resíduos de refratários e materiais cerâmicos é o A017, A117, resíduos de vidros. A018, resíduos sólidos compostos de metais não tóxicos. A019, se eu tiver lodo, né, que tenha material biológico não tóxico, de uma estação de tratamento de efluente, né? Como eu falei para vocês no início, né, da própria definição de resíduo sólido, entra lodo também, né? A021, resíduos sólidos de estação de tratamento de efluente, contendo substâncias não tóxicas. Então, material e substâncias diferem aqui. E aqui, resíduos na forma de pasta, pastoso, quando você já desidratou um pouco. Da ET, né, a estação de tratamento de efluentes da indústria, contendo substâncias não tóxicas, A022. A023, resíduos pastosos que contenham calcário. A024, bagaço de cana. Então, a gente pode ver o tanto de indústria que é envolvido aqui só por essa classificação, né? A025, fibra de vidro. A099, outros resíduos não perigosos. A199, aparas salgadas. A299, aparas de peles caleadas. A399, aparas, retalhos de couro atanado. A499, carniça, né? Imagino que tenha sido digitado carnaça. A599, resíduo orgânico de processo, por exemplo, sebo, soro, osso, sangue e outros de indústria alimentícia, né?
A699, casca de arroz. A799, serragem, farelo e pó de couro atanado. A899, lodo de caleiro. A999, resíduos de frutas, bagaço, mosto, casca. A026, escória de jateamento contendo substâncias não tóxicas. A027, catalisadores usados contendo substâncias não tóxicas. A028, resíduos de sistema de controle de emissão gasosa contendo substâncias não tóxicas. A gente vai ver um pouco depois, né? A gente tem um sistema de controle de emissão, né, equipamento de controle de poluição, que na hora do licenciamento a indústria tem que se propor, né? E ela vai ter que dizer o que ela vai fazer quando o equipamento estiver saturado com aquela substância que ele não está querendo mandar, por exemplo, para a atmosfera, né? Então, a gente vai ver um memorial de caracterização do empreendimento nas próximas aulas, e aí vocês vão ver, né, a menção, inclusive, nisso, a precipitadores, filtro de manga, né, que são equipamentos de controle de poluição. E a 029, produtos fora da especificação ou fora do prazo de validade, contendo substâncias não perigosas. Bom, esses códigos, né, a observação que se faz na resolução CONAMA 313 de 2002 é que esses códigos só devem ser utilizados se o resíduo não for previamente classificado como perigoso, senão ele entra lá na classe de perigoso. Exemplo, resíduo de varrição da unidade de embalagem Paration deve ser codificado como D099 ou P089 e não como A003, que é conhecidamente, né, conhecida as características desse resíduo, por isso que ele já deu essa classificação. Embalagens vazias contaminadas com substâncias das listagens 5 e 6, que era a FG lá que a gente tinha, né? Aliás, A, E e F, porque a gente tem algumas substâncias que podem ser perigosas em outros anexos também, né? Agudamente e cronicamente perigosas, que eles falam, né? Então, se ela está contaminada, ela vira o quê? Um resíduo perigoso classe 1, né? Só quando a embalagem vazia estiver descontaminada, né? Se ela estiver contaminada, ela é classificada como resíduo perigoso. Bom, então, eu acho que chegamos na... Aqui. Deixa eu parar. Professora. Não, aqui, deixa eu parar a gravação também aqui. Só comentando com você, lá na Mari, eles usam o filtro de